E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou aproveitar um momento que é considerado festivo e de comemorações para falar um pouquinho sobre a função de ser pai. Dos meus meninos, eu achava que eu não estava pronta ainda para essa atividade, para essa função, a qual na minha visão sempre gerou muita responsabilidade. Mas também, se fosse esperar ser essa pessoa, provavelmente eu não seria pai nessa existência. E aí, encarando essa situação, é que realmente eu vejo que só no momento em que você tem os seus filhos é que essa função realmente passa a ser exercida de forma plena, de forma prática. Não tanto na idealização de como as coisas devem acontecer. E é uma situação um tanto, vamos dizer, inusitada, pelo fato de que é emprestado para nós, pais e mães, né, um pedacinho, um fragmento do poder divino de criação, da gente criar seres que são a nossa imagem e semelhança física. A espiritual é do Criador, né, não nos pertence. E é um poder tão incrível, tão transcendente, e extrapola muito o nosso entendimento real. Não só pelo fato de gerar um ser fisicamente à nossa semelhança, mas pela responsabilidade que esse poder carrega junto. Responsabilidade de ensinar algo que a gente deveria ensinar para todos que nos cercam, para a humanidade como um todo. Mas esses são muito mais próximos, são muito mais dentro do nosso lar, da nossa convivência, como se fossem aprendizes, não de um ofício, de uma profissão, mas da vida. E aí, um todo, o que eu vejo como responsabilidade grande é que a principal forma, né, de se ensinar alguém não é o falando. Como eu já disse algumas vezes, é apenas uma informação. E às vezes a criança nem está pronta para assimilar aquilo. Mas é o exemplificando, é você mostrando na sua prática como deve ser as atitudes, os pensamentos, a forma de enxergar as coisas. E aí vem algo incrível, fantástico, extraordinário. Que para você ensinar a um filho como exemplo, você precisa mudar, não ele. Não é ele que precisa deixar de fazer algo que você acha que não está certo, porque às vezes, ou a grande maioria das vezes, ele apenas está te imitando, apenas está copiando as suas atitudes. Então, a partir do momento que eu me melhoro, eu processo melhor as informações, faço com que tudo isso passe por um crivo um pouco mais elevado, elevo a minha moral, elevo a minha relação com as pessoas a um padrão acima do físico, o meu exemplo passa a ser uma consequência. E é isso que ele vai ver. Então não é um momento de aprendizado somente dele. O aprendizado é uma relação de mão dupla, ensino e aprendizado. E a gente aprende muito com os nossos pais, assim como a gente aprende muito com os nossos filhos. E ensinamos um ao outro. E essa relação é que torna fantástica a paternidade, a maternidade também, mas hoje em especial vou falar do papel em que eu exerço em relação aos meus filhos. Participar desse desenvolvimento deles, ao mesmo tempo em que eu me desenvolvo, é inigualável. É uma experiência que, se eu não tivesse os filhos, provavelmente eu não passaria por algo próximo a isso. E que tem me feito, todos os dias, repensar muito a minha forma de agir com eles, de agir com os outros, de me relacionar, seja no ambiente profissional ou pessoal. Dar aulas, para mim, é algo que eu descobri sendo
de uma importância muito elevada para mim, para o meu interno. E a relação que eu tento fazer com os meus alunos é a mesma que eu tento fazer com os meus filhos. O afeto e o respeito, como o próprio Pecó diz, onde há respeito e afeto, há tudo. Eles têm que estar presentes nas nossas relações, principalmente essas, que são mais próximas, que são mais grudadinhas com a gente. Então aproveitar esse momento para refletir as nossas atitudes, nossa forma de corrigir, a nossa forma de mostrar algo. É o mesmo que pensar assim, eu chegar para um filho e falar, oh, para de gritar! Como que ele vai entender isso se eu estou gritando? Acho que talvez o exemplo não esteja da forma mais adequada. E qual seria? Acho que aproveitar esse dia, esse momento, para quem já é pai, repensar suas atitudes. Repensar se o que está fazendo está bacana, é isso mesmo, estou no caminho certo. E para quem ainda não é, já pense antes. Pecote até fala uma referência de que a gente deveria se preparar 10 anos antes para ter filhos. Acho que talvez a gente não conseguiria fazer tanto efetivamente isso, porque a gente acabaria ficando só na teoria. E eu só aprendi a ser pai na prática, sendo pai. Aproveitem esse momento, esse dia, para repensar aquilo que você aproveitou dos seus pais e o que você vai repassar para os seus filhos. Lembre-se sempre de fazer a parte melhor. E às vezes você pensa, não, mas o que eu recebi do meu pai, às vezes me castigavam muito ou faziam muita coisa ruim para mim. Não os julgue, não os culpe. Era o que eles sabiam fazer de melhor. Supere isso. Supere no sentido de faça melhor que isso, para que o seu filho te supere também. Tá aí uma frase que eu ouvi esse tempo atrás vendo filmes do Star Wars com meus meninos, em que o Yoda inclusive fala pro Luke, sobre essa questão. A função dos mestres é ser superada pelos seus discípulos. Que o seu filho supere aquilo que você passe, que você supere o que você passou com seus pais e passe algo maior, mais elevado, mais transcendente. Grande abraço a todos e até o próximo.